Deus abençoe. Vamos falar sobre a terceira puxada. A terceira puxada do ministério do irmão Brana não é uma denominação. A terceira puxada do ministério do irmão Brana foi a abertura da palavra, como ele mesmo disse na sua mensagem titulada Os Ungidos dos Últimos Dias. Também no parágrafo 37 da mensagem Qual a Atração sobre a Montanha, o irmão Brana disse: eu tenho que ser leal e reverente a esta mensagem, que é a terceira puxada. E nesta mensagem ele disse que estava com a mente completamente ocupada com isto. Nós vamos falar sobre o novo nome e vamos falar sobre os 7 trovões. Para você saber se o novo nome foi revelado, primeiramente você tem que descobrir se os 7 trovões foram revelados. Porque o irmão Brana disse que o novo nome é revelado nos trovões. Mas há muita gente confuso com a questão da revelação dos 7 trovões, do 7º selo. Muitas pessoas esperam uma ressurreição isolada, creem que o irmão Brana vai ressuscitar para ainda pregar sobre os trovões, sobre a visão da tenda, 7º selo. Outros creem que ele não vai mais ressuscitar para pregar nada, porém também não creem que essas coisas foram reveladas. Isso faz com que haja uma grande contradição entre os irmãos da mensagem, porque eles têm pregado para os ímpios que o irmão Brana é o mensageiro de Malaquias 4, verso 5, e também Apocalipse 10, verso 7. E de acordo com o próprio irmão Brana, o mensageiro de Malaquias 4, verso 5 e Apocalipse 10, verso 7 faz essas coisas. Mas é comum encontrarmos na mensagem do irmão Brana muitos parágrafos aonde ele diz que há algo ainda para ser revelado, coisas que ele não foi capaz de compreender, e até chega a dizer que haveria outro depois dele. Mas se você analisar um pouco na mensagem, você vai encontrar que sempre o irmão Brana disse: haverá outro depois de mim. Eu não conheço os mistérios. O 7º selo não está revelado ao público. Os 7 trovões ainda hão de vir. E você percebe que ele está sempre dizendo, concernente a ele, que ele não sabe de nada. Mas todas as vezes que ele fala do mensageiro de Malaquias 4, verso 5 e de Apocalipse 10, verso 7, ele diz: depois deste não tem ninguém. E diz que este mensageiro é o consumador de todos os mistérios de Deus. Concluindo, o que eu quero dizer é que quando o irmão Brana se referia a ele, ele dizia: o 7º selo está fechado, 7 trovões são uma revelação futura. Eu não sei de nada, estou esperando outro vir. Mas quando ele se referia ao mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10, ele dizia: quando este vier, tudo será consumado, tudo será revelado. Repete-se a cena de São João 1, 21, quando os fariseus mandaram alguém perguntar a João Batista: tu é Elias? Ele disse: não sou. Tu é o profeta? Ele disse: não sou. E quem tu és? Para que nós possamos informar àqueles que nos perguntaram: quem és tu? O que dizes de tu mesmo? Ele apenas disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Mas ele negou quando perguntaram se ele era Elias. Ele disse: não sou. No entanto, Jesus disse: se querem dar crédito, ele era o Elias que havia de vir. Ele também disse que não era profeta. Mas Jesus disse: se querem saber, de entre os nascidos de mulher, não teve profeta maior que ele. Será que a mesma coisa não se repete na vida do irmão Brana? Ele sempre dizia: o 7º selo não foi nos dado a conhecer a público. Os 7 trovões é uma revelação que virá para nos dar fé para o rapto. Eu estou esperando outro, porque um profeta não atua da forma que eu atuo. Eu não creio que eu tenho nada a ver com este mensageiro. E, no entanto, ele era o mensageiro, mas não queria nos dizer por humildade. No parágrafo 38 da mensagem à era de Laodiceia, o irmão Brana nos diz assim: agora este mensageiro de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7
fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estes mistérios verdades reveladas divinamente que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecoste. Será exatamente assim. Resuma o parágrafo, observe o que o Mombrana diz. Ele diz que esse mensageiro de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, verso 7, o qual você, crente da mensagem, crê que é o irmão Brana, pois ele diz que este homem revelará os 7 trovões contidos no Apocalipse. Ele também diz que esses 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Esta é uma boa resposta para aqueles que perguntam: se os 7 trovões foram revelados, então o que são os 7 trovões? Ele mesmo responde aqui: os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Outra coisa que ele nos diz é que são as revelações desses 7 trovões que converterá o nosso coração de volta à fé apostólica. Isso significa que se você não crê que os trovões foram revelados, a sua fé ainda não voltou à fé apostólica. Você continua na Babilônia, pois são os 7 trovões revelados que te converte à fé apostólica. Está vendo como você que prega que o irmão Brana é o 7º anjo, mas não crê que os 7 trovões foram revelados, está numa situação complicada? Na mensagem O Desvelar de Deus, a partir do parágrafo 274, o irmão Brana nos diz assim: agora muitos têm me dito, e teólogos dizem, irmão Brana, se o Senhor Deus diz em si, se com a sua experiência que o Senhor tem te dado para o seu povo, humildemente dizendo isso, disse, você estaria qualificado para escrever uma Bíblia, você mesmo, sua palavra, que Deus tem manifestado. Parágrafo 275. Eu disse, isso poderia ser verdade, vê, ele estava tentando me apanhar, vê. E eu disse, mas se eu não poderia fazer aquilo. Ele disse, por que você não poderia? Você tem todas as qualificações. Eu disse, mas veja, você não pode ser acrescentado ou tirado nenhuma palavra, vê. Ele disse, bem, então aqueles 7 trovões, vê você, disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram? Não será aquela uma revelação para dar a algum homem? Eu disse, não, Senhor, isto seria acrescentar algo a isto, ou tirar algo daquilo. Está tudo revelado lá, e os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Observe, se você perguntasse ao irmão Brano, os 7 trovões foram revelados por você? Ele dizia, não, nós estamos esperando esse mensageiro de Malaquias 4. Quando ele vier, ele vai revelar, mas você precisa captar que ele era este mensageiro. Na mensagem Perguntas e Respostas 4, parágrafo 78, alguém pergunta ao irmão Brana novamente sobre a revelação dos trovões. Tem os 7 trovões, os quais se igualam aos 7 mistérios já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não são dados a conhecer como os trovões? E o irmão Brana responde desta forma, não, nos 7 selos foram revelados, disso se tratavam os trovões. Eles haviam de revelar os 7 trovões que emitiram suas vozes e ninguém podia entender o que eram. João sabia o que era, porém lhe foi proibido escrevê-lo. Ele diz, porém, o 7º anjo, nos dias de seu toque, os 7 mistérios dos 7 trovões serão revelados. E o 7º anjo é um mensageiro da 7ª era da igreja. Vê, hein? O irmão Brana está chamando a atenção para isso. Se você perguntasse, irmão Brana, os 7 trovões foram revelados por você? Não. Mas ele é revelado pelo 7º anjo, pelo 7º mensageiro da 7ª era da igreja. Você precisa captar isso, crente da mensagem, para que você não seja enganado e perda o arrebatamento, pois a fé para o rapto está nas mensagens. No parágrafo 74 e 75 da mensagem e o primeiro selo, o irmão Brana diz assim,
E no final da era pentecostal, estamos supostos a receber de acordo com a palavra, segundo a ajuda que Deus me der nesta noite, para lhes mostrar aqui que nós estamos para ver receber um mensageiro que tomará todas aquelas pontas soltas que estão sobrando ali e revelará todo o segredo de Deus para o rapto da igreja. O irmão Branham não está dizendo que ele é este mensageiro, ele está dizendo que nós estamos esperando um mensageiro. Embora eu sabendo que no fundo ele cria que ele era este mensageiro, mas ele não dizia declaradamente, ele deixava você captar. Parágrafo 75. E então vem 7 trovões misteriosos que nem mesmo estão escritos, isto é certo. E eu creio que através desses 7 trovões será revelado nos últimos dias a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Porque com o que temos neste momento agora, nós não seríamos capazes de fazê-lo. Aí está, algo deve avançar em direção a algo. Nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento e sermos tirados dessa terra. E depois de algum tempo, o Senhor permitindo, descobriremos onde está escrito. Então, alguns tomam este parágrafo e dizem, o irmão Branham disse que com o que temos agora não podemos subir, ou seja, os 7 trovões não foram revelados. Porém, o que o irmão Branham está dizendo, com o que temos agora não podemos subir, mas estamos esperando este mensageiro de Malaquias 4, verso 5, e de Apocalipse 10, verso 7. Quando ele vier, nos dará a revelação desses 7 trovões, que nos dará fé para subir. Você captou? Ele nunca dizia, eu revelei os 7 trovões. Ele dizia, este mensageiro revelará. E você, crente da mensagem, diz que o irmão Branham é o mensageiro, mas se apega a parágrafos como este, para induzir as pessoas a crerem que os 7 trovões não foram revelados. Ele realmente disse que com o que ele tinha, nós não podíamos subir. Com o que temos, não podemos subir. Mas quando o mensageiro vier, trará os 7 trovões para nós subir. Fica entre você e Deus agora. Você vai continuar crendo que os 7 trovões não foram revelados? Então não diga que o irmão Branham é este mensageiro.